Irmãos, a paz do Senhor. Muito bom adorar esse Jesus maravilhoso, esse Deus real nas nossas vidas. Ele é o nosso bom pastor. Jesus é o nosso amigo e Ele nos vê, Ele nos enxerga, Ele sabe quem nós somos. E eu gostaria de ler com os irmãos um texto que as crianças podem ir. Assim? Eu vou pegar depois, melhor, né? Eu gostaria de ler um texto que é em Lucas. Lucas capítulo 10. Versículo 25. E eu quero falar sobre o bom samaritano. E aqui é uma conversação entre Jesus e um intérprete da lei. E é uma coisa muito triste o que acontece quando as pessoas não se relacionam com Deus, quando as pessoas não se alimentam da árvore da vida, mas têm sim conhecimento do bem e do mal, têm conhecimento da lei de Deus. A Bíblia fala em Romanos que a lei é santa. Em 1 Timóteo também é dito que é possível você usar essa lei que é boa, essa lei que é santa, de forma inapropriada. Porque a lei, ela revela o caráter de Deus, quem Deus é, mas a lei não é o caminho para a salvação. E se você não se alimenta da árvore da vida, se você não tem o amor de Deus, o amor de Jesus, essa lei, no momento que você comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, do conhecimento que você tem de Deus, sem um relacionamento com Cristo, certamente morrerás. Em Romanos fala que, em Romanos 7 diz assim que, quando a pessoa não está no Espírito, quando a pessoa não está em Jesus, quando a pessoa não se alimenta da árvore da vida, ela concorda com a lei de Deus, ela concorda com os mandamentos de Deus. Ela sabe que tudo aquilo que está na Bíblia é correto. Não matarás, não cobiçarás, ter Deus em primeiro lugar. Mas se ela não tem um relacionamento com Deus, ela não consegue praticar, porque ela não tem um novo nascimento. Então a lei que deveria ser algo para levá-la próxima de Deus, ela acaba em pecado. Ela não tem o poder de Deus, não tem um novo nascimento, não tem aquela renovação de vida. É apenas um conhecimento. Essa pessoa é um intérprete da lei, conhece toda a lei e quer fazer algo para se achegar a Deus. Quer ser salvo pela lei, quer ser salvo por obras, quer ser salvo pelo conhecimento que tem de Deus, mas tem apenas o conhecimento, mas não o relacionamento, não se alimenta da árvore da vida. Então a pessoa acaba fazendo aquilo que não quer. Faço o que não quero. Eu quero fazer o bem, mas não consigo. Eu não consigo fazer o bem, eu não tenho forças. E eu acabo pecando e fazendo aquilo que a lei me condena. E por isso, se você comer desse fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Você é Romanos capítulo 7. Você é um intérprete da lei. E aqui nós estamos envolvidos então com aquilo que Paulo diz sobre a lei, quando ela é usada de forma inapropriada, sem você ter um relacionamento com Jesus, sem ter a vida, porque a lei é o amor. A lei não é você decorar um monte de coisas que você deve fazer para alcançar a santidade, mas a lei é relacionamento, é amor, é a árvore da vida. E Paulo ele fala sobre esse assunto. E Jesus, ele sempre está discutindo com aqueles que são intérpretes da lei. Pessoas que sabem tudo sobre Deus, mas não conseguem obedecer, não tem vitória na sua vida cristã. Tem um conhecimento, e esse conhecimento te leva à morte. E aqui nós estamos com o doutor da lei, e ele queria experimentar o próprio Filho de Deus. Veja só, olha como que é então. A árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal.
E olha, se você perceber na leitura de Gênesis capítulo 2, as duas árvores, elas estão no meio. Se encontram no mesmo lugar geográfico. Olha como que é uma coisa muito sinistra, né? Que você não tem relacionamento com Deus e parte para o conhecimento, sem Deus. Você é seu próprio Deus. E aqui tem essa discussão. Ele quer experimentar agora a própria árvore da vida. Esse fariseu, esse doutor da lei, esse intérprete da lei, que sabia tanto sobre a lei de Deus, conhecimento de Deus, ele queria experimentar, ele queria fazer uma perguntinha maliciosa para a própria árvore da vida. É uma coisa inacreditável como isso é possível. E ele começa a pergunta que todos nós erramos. Ele começa perguntando: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que farei para herdar a vida eterna? O mesmo problema do jovem rico. O mesmo problema dos legalistas. O mesmo problema dos inimigos de Paulo, os doutores da lei. Que farei? Que farei? Que farei eu para herdar a vida eterna? Essa pergunta, ela é errada. E Jesus, ele vai mudar, ele vai olhar para esse homem com compaixão e ele vai dar uma resposta para que os olhos espirituais dele possam se abrir. Primeiro que ele já dá uma resposta certa, que ele mesmo não cumpre. Perguntou-lhe Jesus: que está escrito na lei? Como lês tu? Então, o que fazer? Ponto 1, não fazer isso, não fazer aquilo, não cobiçar, não matar, não isso, não isso. Mas qual é o resumo? Amarás o Senhor teu Deus. Amarás o Senhor teu Deus, se alimentar de Jesus, estar em Jesus, estar no Senhor. Ter um relacionamento com Jesus, ouvir o que Ele tem para dizer para você. Buscar na palavra de Deus as suas palavras. Deixar o Espírito Santo habitar em você. Te dar o discernimento daquilo que você deve fazer na sua vida, no seu cotidiano. Ser guiado pelo Espírito. Ser guiado por Deus. Esse é o amor. Amor é relacionamento. Se você não está em um relacionamento de amor, você está na morte, você está morto. Você apenas tem um conhecimento. Você quer dar a vida eterna fazendo coisas? A salvação veio por meio de Jesus. Se a lei, se mandamentos salvassem, Jesus não precisaria ter morrido por nós, porque nós não somos incapazes de obedecer à lei. Mas ele sabia de cor, o homem sabia de cor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele não entendia o que ele estava falando. Por quê? Se você quer amar o próximo, esse amor, ele já vem de Deus. Se você não se alimenta da árvore da vida, você pode fazer obra social, você pode fazer caridade, mas não é por amor, é para aparecer. Para você publicar no jornal que você deu tanto, né, para tantas pessoas. Porque o amor, quando você ama e faz o bem para alguém, você faz em oculto. A mão que está dando, ninguém precisa saber o que a direita está fazendo, o que a esquerda. Você não precisa as pessoas ficarem sabendo o que está acontecendo. Esse é o verdadeiro amor, em oculto, quando você ajuda o próximo. Ninguém precisa ficar sabendo. E aqui começa com o amor a Deus, quando você tem um relacionamento com Deus. Se você ainda não teve esse despertamento, se você não aceitou Jesus, se Jesus não habita na sua vida, se você não nasceu de novo, isso vai ser impossível. A lei vai te matar. Você está comendo de um fruto que te levou à morte. Tornou Jesus: respondeste bem, faze isso e viverás. Mas ele não pode fazer isso. Ele pode fazer isso? Ele não pode. O que nós podemos fazer? Então Jesus, ele contou uma história. Ele contou uma história porque esse mesmo homem, intérprete da lei, ele perguntou para Jesus: quem é meu próximo? E é uma pergunta um tanto que, ridícula. Porque quantas pessoas nós temos ao nosso redor?
Para os judeus naquela época, o próximo era os judeus. Eles discriminavam todos os gentios, eles discriminavam os samaritanos. Era todo mundo que era da patotinha próximo para eles. Se você não é legalista como eles, se você não obedece às mesmas leizinhas, se você não faz as mesmas coisas que eles, então você está fora da panela, você não pertence a esse grupo, eles vão te gelar. Então, para ele, próximo, eram poucas pessoas, eram as pessoas que também eram doutores da lei, porque o resto ia tudo para o inferno. Tudo bem. Então, quem é seu próximo? E Jesus, ele deu uma resposta. E se você perceber bem essa resposta, muitas vezes nós não entendemos, porque esse texto não fala apenas de amor ao próximo, porque você não está em condição de fazer nada, nem de amar seu próximo. Esse homem é doutor da lei, ele está morto. Então você tem que prestar atenção no que Jesus está falando aqui. Primeiro ele vai falar o que é um doutor da lei, que ele é realmente um hipócrita. Ele é tão legalista, tão voltado às leis, doutrinas de homem, que ele não tem misericórdia pelas pessoas. Ele manda todas as pessoas para o inferno. Ele não tem essa capacidade de perdoar. Então Jesus disse assim, que tinha um homem. Esse homem, ele é muito importante. Porque esse homem, na verdade, é a condição em que esse doutor da lei está. Esse doutor da lei é esse homem. É um homem que descia a Jerusalém, a Jericó, e caiu na mão de salteadores, os quais o despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E essa é a nossa condição. Essa é a condição de todos nós, pois todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Todos nós queríamos estar no lugar de Deus, ter conhecimento de Deus sem nos relacionarmos com Ele. Nós estávamos no pecado e apesar de você saber toda a lei, toda a Bíblia, de ter decorado, essa é a nossa condição, semi-morto. Você é um semi-morto. Jesus estava falando para ele na cara dele: você é esse homem que está espancado. Que farei para herdar a vida eterna? O que um morto pode fazer para herdar a vida eterna? Uma pessoa ferida, uma pessoa que foi espancada por causa do pecado, que tem as consequências de uma história. Como pode um ser humano que viveu sem Deus, um ser humano que já passou por tantas experiências, que tem sua mente obcecada por pensamentos tristes, por pensamentos negativos, porque é assim que a gente vive, bombardeado por uma sociedade em decadência cada vez mais. Como pode uma mente que não é salva poder fazer alguma coisa para herdar a vida eterna? Como que é que uma pessoa em sofrimento, escravo do pecado, morto, como que você pode chegar para essa pessoa? Você tem que tomar sua decisão, você tem que fazer algo para lhe dar a vida eterna. Essa pessoa é semi-morta, um morto não pode fazer nada. E o intérprete da lei, aquele que come do conhecimento do bem e do mal, pode saber o que é o certo, pode saber o que é errado, mas não adianta de nada, você está morto. E essa é a nossa condição quando nós não conhecíamos o bom samaritano. Jesus está dizendo essa noite: eu sou o bom samaritano, e você não precisa fazer nada. Você não precisa fazer nada porque você não tem condição de si mesmo. Porque Jesus é aquele que nos dá Jesus é o Espírito vivificante. Por meio de Adão veio o pecado, mas por meio de Jesus é o Espírito vivificante. E esse é o novo nascimento. Esse é um milagre que as pessoas ainda não provaram. É uma coisa que vem de Deus, não vem de nós. É um milagre, e é pela misericórdia e pela graça que quando nós falamos: Senhor, ajuda-me, Senhor, eu não posso nada, eu não posso ser melhor
Eu não posso ser melhor. Eu não tenho capacidade para largar o meu pecado. Eu sou um pecador. E isso é o caminho da salvação. Quando você se arrepende. Quando você reconhece que você é um semi-morto. Mas tem pessoas que são orgulhosas. São doutores da lei. Elas sabem tudo sobre Deus. Elas são sãs. Elas são pessoas, sabe, que tentam se curar por si próprias. Por isso que Jesus, eu não quero que vocês convidem os ricos. Quando ele fala disso, ele fala das pessoas que não são contritas de coração. Ele fala, chama os mendigos, chama os doentes, chama os coxos, os cegos, chama um bando de gente fracassada. Porque eles vão precisar de mim, eles dependerão de mim, e eu vou poder fazer algo por eles, porque Jesus não veio para salvar quem é são, Jesus veio para salvar aqueles que são fracos. Porque a glória de Deus, ela só se manifesta por meio da nossa fraqueza. Porque não somos nós quem fazemos, mas é o poder de Deus, o Espírito de Deus em nós, que nos capacita a seguirmos em frente, a sermos libertos pelo pecado. É o próprio Espírito de Deus, não é algo nosso. Mas nós estamos no Senhor. E é o que Jesus está falando. Você foi espancado por salteadores, você foi despojado, você foi despido, você foi espancado, você está nu. E olha só como os sacerdotes são hipócritas. Porque no versículo 31 fala que passou um sacerdote e viu aquele semi-morto e passou de largo. Por quê? Porque ele estava pensando na cerimônia religiosa. Ele era um religioso. Em Levítico fala que se você tocasse num corpo morto, você se tornava imundo. Mas ele distorceu a lei de tal forma que ele não tinha misericórdia. Então ele viu um cara semi-morto e falou assim, não, eu não vou ficar imundo, não. Eu não vou ficar imundo, porque eu tenho que ir para o meu templo, eu tenho que fazer os meus sacrifícios. E aquele, quer dizer, ele não estava totalmente morto, era semi-morto, mas eu não vou encostar naquele cara, porque se eu encostar naquele homem lá, pode ser que ele esteja realmente morto e eu me torne imundo. Olha como é que ele distorceu a lei. Eu me torne imundo e aí eu não quero, porque eu sou um religioso, eu sou pomposo, eu tenho que estar bem, né, com Deus. Então eu não vou ajudar meu próximo. A lei foi distorcida. A lei agora é uma lei de holocausto. Vou deixar a pessoa morrer para poder estar com Deus. Não vou tocar naquele imundo. E a Bíblia fala que Jesus, ele visitava os pecadores, porque ele tinha compaixão, ele tinha misericórdia. Ele queria mostrar para aquelas pessoas o caminho da salvação. Ele não estava preocupado com cerimônias religiosas, porque toda a lei aponta para Cristo. Toda a lei, o fim da lei é Cristo, é o amor. O fariseu, o intérprete da lei já tinha falado. Ele falou, é o amor, se resume no amor. Mas que amor é esse que você deixa o cara lá semi-morto? E aí passa um sacerdote, passa um levita, e os dois passaram de largo, em nome de Deus. Então você veja bem que em nome de Deus já houve muitos assassinatos na terra. Muitas atrocidades e muitas guerras. Por que isso? Simples, porque deixaram a árvore da vida e comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. O homem, isso é certo, isso é errado, então vamos matar em nome de Deus. Então eles não têm amor, eles não têm aquele amor de Deus, aquela comunhão, não tem relacionamento com as pessoas, não tem compaixão. E aí, Jesus fala que chegou um samaritano. Isso foi a pior coisa que Jesus podia ter falado para aquele intérprete da lei. Foi um soco na cara do intérprete da lei, porque para o judeu, samaritano é um pé rapado. É um pobre coitado, um anjo de Deus que não sabe de nada. E Jesus, ele se identifica com o bom samaritano. Ele vem como o bom samaritano, como aquele que não era nada, o desprezado, o que não tinha beleza, o que não tinha formosura. Jesus, o desprezado socialmente, o desprezado, ele veio ao mundo para morrer por nós. Porque olha o que o samaritano fez. O samaritano, esse intérprete, ele precisa do samaritano. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou perto dele e vendo, encheu-se de compaixão. Jesus teve compaixão por nós.
Antes de você procurar Jesus, Jesus te procurou. Você não tem mérito nenhum, não foi por causa de você que você é tão bom. Ele te amou, ele simplesmente te amou, ele teve compaixão. E você que estava todo cheio de feridas por causa do seu pecado, das consequências do seu pecado, ele aproximou e atou-lhe as feridas. Jesus, ele curou as nossas feridas. As feridas que estavam sobre nós, Jesus limpou. E como que ele limpou? Ele limpou com seu azeite, com seu vinho. O vinho, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E eu não fiz nada. Nada. E nada. Então, os intérpretes da lei, eles devem estar com muito ódio. Muito ódio. Porque você recebe de graça do Senhor. É a graça de Deus que ele está andando com você, que ele se revela a você. E o que ele fez? Ele pegou o vinho, ele derramou o seu sangue, ele te purificou de todo o pecado. E depois ele passou o azeite, o óleo. O Espírito Santo é o nosso consolador. É o consolador que tira todas as nossas dores. Porque muitas vezes, por causa das nossas feridas, nós temos dores, nós sentimos agonia, nós sentimos uma dor lá no fundo do nosso coração. E ninguém pode tirar essa dor, porque por mais que alguém fale palavras bonitas, essas palavras, elas não conseguem nos curar, elas não conseguem atingir a essência da nossa alma, do nosso espírito. Então, nós temos um encontro com o bom samaritano. E esse bom samaritano, ele vem com o seu Espírito sobre nós, o Espírito Santo. E ele vai onde ninguém pode enxergar. E ele vai com o seu azeite. E ele tira aquela dor. E amanhã você está renovado novamente. Cantai ao Senhor um cântico novo. E esse é o milagre de Deus. Porque por todas as bofetadas que nós recebemos, por todas as perseguições de Satanás, por todas essas potestades e perseguições, amanhã nós estamos frescos de novo. E como vem isso? É um milagre. É um milagre do Senhor, porque o Senhor, ele é divino, ele é Deus, e ele tem a capacidade de curar todas as suas feridas, de te libertar de todo o pecado e de tirar o pior dos piores, que é a dor da alma, a dor das nossas emoções, arrancar toda a amargura do nosso coração para um despertar de uma nova vida, uma vida onde você vai cantar de júbilo para o Senhor, que você está cheio do Espírito Santo para enfrentar qualquer situação. E isso é o dom de Deus, não vem de nós, isso é algo divino, isso é Deus em nós, isso é a sua revelação, que você possa conhecer Jesus, que você possa conhecer esse bom samaritano. Mas, olha só, esse homem semi-morto não fez nada, porque esse bom samaritano ainda colocou esse homem semi-morto na sua cavalgadura e levou para um lugar seguro, levou para a estalagem e cuidou dele. Não é uma coisa maravilhosa? Esse semi-morto não fez nada. Jesus, ele nos leva para um lugar seguro, é a sua igreja, onde nós podemos nos alimentar. Nós temos aqui o pasto, nós temos tudo de Deus. Ele é a água, ele é o pão, ele é o maná. Nós estamos aqui protegidos pelo Senhor, ele cuida de nós. Nós não somos a sociedade, o mundo, nós somos outro povo, nós somos outra nação. E no dia seguinte, Jesus delegou. É interessante, né? Porque ninguém fala desse hospedeiro. Mas presta atenção. No versículo 35 surge um novo personagem aqui, que ninguém dá muita atenção. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe. Então ele deu ordem a outra pessoa. O que ele falou? Cuida dele. Então, nós somos enviados ao mundo. Quando você conhece o amor de Deus, aí sim você está em condição de cuidar do seu próximo. E essa não é uma ordem que vem da sua mente, mas é uma ordem que vem de Deus. É uma comissão de Deus. Cuida dele. Aquele semi-morto conheceu o bom samaritano. Jesus cuidou dele. E agora ele fala para o hospedeiro: agora você vai cuidar dele. Mas como que o hospedeiro vai cuidar desse homem que agora está melhorou, né? Mas precisa de alguns cuidados. Mas como que esse hospedeiro vai cuidar? Esse hospedeiro está de boa, porque Jesus vai fazer tudo por esse hospedeiro também.
Olha só que interessante. Deus ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Eu fico pensando que quem está na obra de Deus não se cansa. Não se cansa. Ninguém fala nesse hospedeiro. Nós somos os hospedeiros. Nós somos a igreja. Então você tem pepinos para resolver? Pessoas difíceis ao seu lado para confortar? Filho, só que assim, ele te devolve depois. Aí só, depois você... depois você conversa com o bom samaritano, entendeu? Depois você conversa, né? E é assim, uma coisa interessante, mas eu percebi que quem recebe da árvore da vida, rios de água viva fluirão do seu interior. A pessoa nunca fica seca. A pessoa tem para dar, mas se você não se alimenta da árvore da vida, você vai ficar seco. Então qual é o segredo? O segredo é muito simples. O segredo é que você tem que se alimentar da palavra de Deus, de Cristo, conhecer Ele como uma pessoa viva, ressurreta. Ele não é um santo de igreja católica, assim, uma figura que você tem que ficar olhando. Você não vai conhecer Jesus de ouvir falar de outras pessoas. Você tem que ter um relacionamento pessoal, se alimentar dele. E muitas coisas vão acontecer na sua vida, mas você sempre vai estar recarregando. E você vai conseguir forças para guerrear e para cuidar daqueles que ainda estão semi-mortos. Amém? Amém? Então Jesus é o bom samaritano e é isso que ele está falando. Ele está falando isso para aquele homem. Você não pode fazer nada. Eu tenho que te curar. Eu tenho que te limpar. Eu tenho que te renovar. Eu tenho que te batizar no Espírito Santo. E você ainda vai ter... Agora você vai poder sim cuidar do seu próximo. Agora sim você vai ter forças e discernimento para dizer algo verdadeiro para aquela pessoa, que não vem de você, mas de Deus. É uma obra do Senhor, não é uma obra sua que você vai sentar matematicamente. O que eu tenho que falar para essa pessoa? Não, é algo dado por Deus. Por isso você tem que estar em sintonia. E ele termina: qual, pois, destes três te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Quem te parece ter sido o próximo? Eu responderia, se eu fosse aquele homem: você! Você! Aí eu ia abraçar, porque Jesus é o tal. Entende? Será que aquele homem não teve um chá de simancol na hora? Não é possível, meu. Se fosse eu falei, é mesmo, eu não vou mais decorar nenhuma lei. Eu quero você. É relacionamento, eu vou te abraçar. Você é meu próximo. E aí ele diz: tudo bem, agora que eu sou o seu próximo, respondeu o doutor da lei, aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze o mesmo. Faze o mesmo tu. Porque se você tem um encontro com um bom samaritano, com aquele que tem misericórdia, você vai poder ter misericórdia dos outros. Agora sim você está preparado para fazer o mesmo, para ajudar aqueles que são semi-mortos. Mas você precisa primeiro conhecer Jesus, andar com Jesus, levar a sério o seu relacionamento com Jesus. É um casamento, você tem que se alimentar da palavra. E aí sim, você vai ter o quê? Você vai ter autoridade para fazer o mesmo que Jesus. Essa é a palavra-chave. Muitas pessoas têm conhecimento do bem e do mal, mas vocês veem que elas são mortas, porque elas não têm autoridade. Não têm autoridade sobre os seus filhos, não têm autoridade sobre as suas esposas, sua esposa, seu marido, não tem autoridade. Por quê? Porque não está ligado ao bom samaritano. Então, para você ter autoridade para falar com alguém que está semi-morto, você tem que também usufruir dessa misericórdia. Você tem que ter a experiência dessa misericórdia com Cristo Jesus, o que Ele fez por você. Parte daí. Por isso que é amar a Deus em primeiro lugar e depois o próximo como a ti mesmo. Meus irmãos, eu fico maravilhada da pessoa de Jesus. Não seguimos aqui religião, mas seguimos uma pessoa e nós estamos no Senhor.